Oi, pessoal, meu nome é Amanda Piontekowski, eu sou aqui do canal Orientação do Alto e hoje eu trouxe uma análise de mapa aqui pra gente. É, Bom, de uma forma bem tranquila, né? Vamos ver o que que vai sair aqui dessa conversa. Começaram a pedir para eu analisar mapas de santos, né? Eu imaginei que fosse bem difícil por conta dessa questão de horário, né, de nascimento. Até mesmo a data de nascimento é um pouco difícil, principalmente para os mais antigos. A gente tem a data de comemoração para a Igreja Católica, que normalmente é o dia de falecimento, né, dessa pessoa, desse santo, no caso. E então a comemoração sempre tem relação com morte, né, que na verdade é uma comemoração porque aquele santo ele foi para o reino dos céus, né, foi para o paraíso, está junto de Deus. Então ele tem a possibilidade de interceder por nós, né? Enfim, vamos lá, né? Eu, agora, dia 23 de setembro, se comemora o dia de São Padre Pio, né? E eu comecei a pesquisar um pouco, porque eu achei interessante ser bem próximo do equinócio de primavera, aqui para o hemisfério sul, né? E outono para o hemisfério norte. E a partir disso eu fui procurar a data, e aí eu não peguei a data de nascimento normal, sem imaginar que tivesse ali algum tipo de horário. Falei, vou tentar especular alguma coisa. O Padre Pio, ele tem muitos traços de escorpião, né? E aí eu falei, deve ser ascendente em escorpião, né? A gente consegue ver as sobrancelhas bem marcadas. E aí eu falei, não sei se tem ou não. Meu marido falou, vê se tem na internet, deve ter mapa, né? E aí tem, gente, tem. Tem uma fonte confiável. Então eu vou mostrar aqui para vocês, aqui no astro.com, né? Eles têm uma base de dados que a gente inclusive utilizou para fazer análises de fisionomia, né? É, Tem a playlist aqui no canal sobre os ascendentes e, enfim, eu peguei um por um e fui olhando o databank deles, né? E, enfim, ainda é uma fonte AA, né? AA é o máximo, assim, de confiabilidade, porque é com o registro de nascimento, né? Então, a gente tem aqui BC-BR, que seria Birth Certificate ou Birth Register in hand, né? Nas mãos. E a coletora foi a Grazia Bordoni, né? Que ela trabalha com esse tipo de coleta ali de dados, né? E também é astróloga, né? Então eu achei bem interessante, bem confiável, né? Falei, vamos lá, então se tá na certidão de nascimento, né? Do registro de nascimento, às 5 da tarde, dia 25 de maio de 87, em Petreucina, né? Então a gente vai ter, de fato, um ascendente em Escorpião, né? E só a única coisa que eu errei foi porque eu achei que fosse mais pro finalzinho de Escorpião, né? E na verdade é bem no comecinho. Em 1887, aqui a gente tinha a crux bem certinha aqui, tá? No ascendente. A crux é a alfa do Cruzeiro do Sul, né? Da constelação do Cruzeiro. E ela tem, assim, muito... Trabalha bastante essa questão de uma jornada espiritual, né? É claro que muitas pessoas com essa estrela podem migrar, digamos assim, né? Preferir algo mais esotérico, mais místico, mais ocultista, né? Não tanto na relação do próprio catolicismo, mas podem estudar de qualquer forma ou se interessar por esses assuntos mais espirituais, né? Também é conhecida como a estrela dos navegantes, os viajantes, né? Então, eu achei bem interessante ter essa força dessa estrela no ascendente, né? E outro ponto interessante é que a gente tem um Marte debilitado aqui, né, pessoal? Então, a gente tem sempre alguns pontos favoráveis e desfavoráveis em todo o mapa, tá? Então, aqui a gente vai ter o próprio regente do ascendente exilado em Touro. Então, Marte está em Touro, no grau 26 e 47 de Touro.
Quem lembra o que a gente tem ali perto, né? E conjunto com Netuno, que está a 27 graus e 46 minutos de Touro, né? Então, o Marte ele não está só debilitado, né? Ele está enfraquecido, né? E também ele tem essa questão do Netuno. Então, aqui a gente vai ver esses dois astros, né? Com uma dificuldade. As manifestações possíveis, além da própria baixa vitalidade, problemas no sistema imunológico, problemas em reconhecimento, uma certa dificuldade de começar coisas, preferir começar coisas pensando no outro, protelar para começar, né? Precisar de ordens bem específicas. Esse é um posicionamento isolado, tá? E o Marte em Touro, ele tende a ser muito lento na ação, né? Ainda mais a gente vê aqui uma série de estrelas aqui nesse final, de Perseu e da cabeça da Medusa, né? Então a gente tem Algol ali perto, mas essas mais para o finalzinho são especificamente a mão que segura a cabeça, né, da Medusa. Então a Medusa é um monstro, né, é um demônio. Então eu achei bem interessante por estar um pouco mais para frente, né? E já naquela época também, tá? Algol estava um pouco antes de 26, então a gente vai ter esse retrocesso ali do caminho das estrelas, né? Então tem uma força ali de domínio dos monstros, das férias, né? Dessas complicações. E ao mesmo tempo, Netuno ele pode sim, em uma oitava muito, muito superior, trazer uma visão religiosa ampla, uma sensibilidade. É, Só que é o que eu sempre falo, como é algo muito abstrato, é um astro muito lento, é muito difícil para nós, seres humanos, meros mortais, conseguirmos, assim, de uma hora para outra, captar manifestar, na verdade, né, essas características mais elevadas de Netuno. E eu falo para as pessoas não se iludirem, porque é muito fácil se iludir nisso. Achar que tá, nossa, eu tô conseguindo fazer várias coisas, eu tô sentindo o que o outro sente, eu tô super intuitivo, eu tô, sei lá, né? Mas na verdade pode ser uma ilusão, então a pessoa tem que tomar muito cuidado. Aqui, São Padre Pio, ele, né, teve uma jornada religiosa, uma seriedade nisso. Então, não foi algo que eu peguei uma revistinha ali qualquer e comecei a ativar meu terceiro olho, entendeu, gente? Então, assim, mesmo num posicionamento tão difícil, é possível sim, né? Olha só que coisa interessante. Mas não sem a ajuda de Deus, né? Esse é o ponto principal. E continuando aqui, outra coisa que eu achei bem interessante, além do Mercúrio a 1 grau de Gêmeos, a gente tem o Sol com Plutão aqui, tá? Plutão está a 3 graus e 32 minutos e o Sol está a 4 graus e 5 minutos de Gêmeos. Então, é outra conjunção que a gente tem aqui. Sol com Plutão também não é fácil. Novamente, a gente tem um geracional, a gente tem um astro que fala sobre Hades, né? As profundezas, a morte, o submundo, né? Os reinos ali, né? Os portões do inferno, né? Então, trabalha essa questão de poder, mas é muito difícil. Também é muito difícil, porque é muito comum uma pessoa com um Plutão forte, seja no Sol, seja no meio do céu, se tornar arrogante, se tornar tirânica, se tornar megalomaníaca, enfim, autoritária, abuso de poder. Novamente, a gente pode ver um contato com forças ocultas, com interesses ocultistas e coisas assim. Principalmente porque tá quase ali na casa 8, né? Esse Sol e esse Plutão estão quase na casa 8, porque a casa 8 ela abre a 8 graus e 25 minutos de Gêmeos. Então tá ali, ó,
cerca de menos de 4 minutos e pouquinho da casa 8, da cúspide, né? Então tá bem perto mesmo. Então reforça muitas vezes, né, interesse por coisas ocultas. E o Mercúrio, ele está praticamente no ponto médio, né, desse Marte com Netuno e desse Sol com Plutão. Ficou tudo ali em cima, vou tentar separar para ficar mais fácil, né? Ainda mais porque a gente tem uma casa que está com uma divisão um pouquinho esquisita, porque os desenhos são maiores, né? Mas aqui, ó, gente. Ó, 26, e 26, 27, 28, 29, aí já vai para 1, né? Então, a gente tem praticamente 2, 3 graus de distância, a gente já vai ter o Mercúrio. Aí, mais novamente, 3, 4 graus, a gente já vai ter o Sol com o, ai, com o Plutão. Então, o Mercúrio, na verdade, ele tá bem aqui no comecinho, e aqui, mais ou menos, é que tá o Sol com Plutão. Então, tá praticamente na média, né? A gente tem que sempre olhar os graus, tá bom? E, enfim, eu achei isso muito interessante, porque aqui, nesse final de Touro, começo de Gêmeos, até assim, um pouquinho aqui, a gente vai ter as Pleiades e as Íades, que são filhas de Júpiter, né? As Pleiades são mais assim, de um casamento reconhecido, e as Íades de um casamento não reconhecido. Então, uma pessoa que tem esse final de Touro, começo de Gêmeos ativado, com essas estrelas, o Elon Musk, por exemplo, tem, né? Tem alguns famosos que têm esse começo, tem muita visibilidade, porque são de fato um amontoado de estrelas, então tem muito brilho ali, mas ao mesmo tempo temas de relacionamentos extraconjugais, é, uma forma de se relacionar de uma forma desregrada, né? Zeus, Júpiter, ele tinha essas puladas de cerca. Então, é como se é, tivesse contato com esse mundo, não necessariamente cedendo a ele, mas sabendo reconhecê-lo. Pode ser que viva nesse mundo por um tempo, mas que saia desse mundo logo depois. É, no caso, eu sei que São Padre Pio ele conseguia ver o pecado das outras pessoas, né? E isso pode se dever tanto ao próprio. Claro, gente, não é todo mundo que tem isso, tá? Tô só explicando simbolicamente o potencial astrológico do próprio regente do ascendente na sete, tá? Porque é uma importância que se dá para o outro, de estar sobre o domínio do outro, digamos assim, né? Inclusive, nem o próprio regente da sete, que é Vênus, está dando dignidade para Marte. Pelo contrário, ele está dando debilidade aqui, porque Câncer é uma outra debilidade para Marte, né? A gente vai ter ali um exílio, uma queda. Então, é um detrimento ainda mais complicado, né? E aí, o Netuno, ele também pode dar essa facilidade, essa sensibilidade de ler o outro. E essa movimentação de casa 8 também pode dar essa facilidade de ler o outro, principalmente o que o outro está escondendo, o que o outro não está querendo falar, o que o outro está, enfim, né, colocando ali e tentando esconder, né? Outra coisa interessante é que ele tem a Lua no signo de Câncer, né? É uma Lua que está domiciliada, ela está no seu devido lugar, então ela está facilitada, e isso traz um certo ar acolhedor, né? Essa Lua, ela faz um certo trígono aqui com o ascendente, tá? De 3 graus de distância, né? Porque a Lua está a 6,32 e o ascendente está a 9,27. Então é um trígono um pouco distante, mas né? Para a Lua, ainda mais a Lua está se aproximando desse ascendente. E, enfim, traz esse gosto por assuntos de casa 9 também. E já a casa 9 a gente sai dessa coisa ocultista, escondida, misteriosa, e entra já para assuntos religiosos, espirituais. Poderia ser também universitário, de tradução, de simbolismo, de culturas diferentes, de idiomas, mas também são as religiões tradicionais, né? É a casa de Deus aqui, então tem
um foco, uma importância para uma religião que tenha um só Deus, né, então tem essa questão da casa 9 aqui. Que mais? Hã, outra questão que eu achei interessante é porque ele eu não conheço muito, assim, né, da história de São Padre Pio, mas a respeito da saúde dele, o que sempre se fala, antes mesmo dele ter os estigmas, né, que são as chagas, né, de Cristo aparecendo nas mãos e sangravam muito, e exalavam um perfume de santidade, um perfume muito agradável para todos, né. Antes disso, ele já tinha muitas febres, febres altíssimas. Então esse é um outro ponto que eu lembrei, eu desconfiei que ele tivesse um Marte ou no ascendente ou regendo o ascendente, né, porque o Marte ele sobe muito a temperatura, e normalmente ele traz essa questão das febres, né, e febres muito altas no geral. Ele também tinha dores no peito, então ele tem um Quiron em Gêmeos, né, essa questão da respiração e, as dores de estômago, né, que a gente tem aqui um próprio Saturno em Câncer. Quase todo mundo com Saturno em Câncer que eu conheço tem alguma situação no estômago, na digestão, alguma coisa assim. Enfim, achei isso interessante. E o próprio Marte, ele também está regendo a sexta casa, né, então tem toda essa situação de altas temperaturas, de febre, de cólera, eh, nessa questão da própria saúde. Já o temperamento, a gente não talvez não veja tanto um temperamento colérico, porque aqui a gente vai ver a fleuma, aí o regente cólera, a estação do sol sanguínea, a fase da lua sanguínea, e o senhor da natividade provavelmente seja meu palpite fica entre Lua e Mercúrio, mas o Mercúrio ele também tá nos próprios termos, né? Então talvez seja o próprio Mercúrio, então é melancólico. Então não tem um temperamento muito bem definido aqui. A gente não consegue encontrar um temperamento base. Já a mentalidade é uma mentalidade que ela tende para uma certa umidade, porque o Mercúrio ele tá num signo quente e úmido. A Lua, ela tá numa fase quente e úmida, porque ela tá crescente, e ela tá num signo frio e úmido, né? Então tem essa questão de umidade na questão da mentalidade, né? Então dá uma facilidade de interação com as pessoas também. Disse que diziam, né, não tenho certeza disso, que ele era muito de fazer algumas piadas, ele era bem-humorado, né? E enfim, isso também aparece aqui no mapa. Outro ponto que eu achei interessante, que eu gosto bastante de olhar, é a interação entre regente do ascendente, regente da 12, regente da 9, né? Para ver ali como é que estão os bons espíritos e os maus espíritos, né? Para ver como é que a pessoa se relaciona. Então, os maus espíritos, que seriam os demônios, eles são representados por Vênus. E aqui a gente vê Vênus estando sobre o domínio, não só sobre o domínio, mas também na própria casa 9, né? E a Lua tá em dignidade, então tá, de certa forma, tem um domínio aqui sobre os maus espíritos, e o próprio regente desse ascendente tá tanto no domicílio de Vênus quanto na exaltação da Lua, que rege a casa 9, né? Então é como se ele tivesse um poder mesmo, né? Um domínio sobre o bem e o mal, né? Claro que exagerando aqui, a pessoa não tem realmente um domínio sobre, né? De forma crua, ela pode receber a graça de Deus de ter um discernimento dos espíritos ali, né? Mas tem uma certa afinidade, uma facilidade, né? E aqui a casa de Deus, no caso, que seriam os bons espíritos, né? Os bons espíritos, eles também podem ser a casa 11, mas aqui a gente tem mais uma relação de anjos da guarda, pode ser amigos verdadeiros, né? E aí a gente olha para o Mercúrio. E o Mercúrio também ele tá forte, tá no signo de Gêmeos, a 1 grau de Gêmeos, né? Só que ele não tem tanta recepção assim, nem com o Marte, que é o regente do ascendente, nem com Vênus e nem com a Lua, né? Então não tem tanta interação.
mas tanto a morte dele quanto também os estigmas, se eu não me engano, começaram a aparecer por volta do dia 20 de setembro, né? A morte dele foi no dia 23 de setembro, então o Sol estaria transitando, começando a transitar aqui no comecinho, né? De Virgem, que está na cúspide da casa 11. Sim, já astrologia freestyle aqui, tá? É uma astrologia freestyle, com base em algumas informações que eu me lembro. Enfim, o Nodo Sul ele tá com Hades, então tem uma tendência de alma de algo muito obscuro, profundo, denso. Então é como se nesse mapa, independente de ser o São Padre Pio, mas uma pessoa com esse mapa tivesse visto, sentido e uma facilidade com assuntos de morte, de finitude, de algo escondido. Podem ser assuntos familiares kármicos também, então sistêmicos, né? Então, uma situação familiar pesada, difícil, né? Alguma coisa assim nesse sentido. Principalmente com a mãe, no caso, porque mapa masculino a gente tem a casa 4 sendo significada pela mãe e uma necessidade de nó do norte em Leão, ou seja, trabalhar a autoexpressão, a vida, o para fora, o contribuir, o doar, né? Enfim, essas relações aí de mundo, de um aspecto profissional, de se reconhecer, né? Bom, se eu não soubesse que é o mapa de São Padre Pio, eu talvez chutaria alguma profissão ali como pesquisador, detetive, né? Tem um aspecto ali marcial e de casa 8, né? Então tem um pouquinho dessas características, né? Claro, a gente também pode olhar para o próprio regente da casa 10, né? Como um significador profissional. O, no caso, a casa 10 ela abre no signo de Leão, e o próprio regente, que é o Sol, ele tá indo para casa 8, né, no signo de Gêmeos, conjunto com Plutão, como a gente falou. Então, realmente reforça um pouquinho essa questão ali de investigador, né? Assuntos de casa 8. A casa 8 ela também pode ser trabalhos que as pessoas não gostam de fazer, né? Lixeiro, gari, é, necrópsia, autópsia, cemitérios, enfim, todos esses trabalhos desagradáveis ou trabalhos escondidos, né? Pode ser também administração, contabilidade, né? E tem essa relação dos valores dos outros, os bens dos outros, que seriam a casa 2 derivada da 7. Então, também pode ser mais ou menos por aí. Mas é claro, eu acho fantástico essa questão de ler o outro, né? O próprio Marte na 7, ou o significador do regente do ascendente ali na sétima casa, normalmente a pessoa ela fica muito presa na opinião dos outros, no que os outros pensam, no que os outros. É como se a pessoa se deixasse levar pelos grupos que ela pertence. O próprio Netuno, conjunto com o regente do ascendente, também faz isso. Netuno no ascendente também faz isso. A pessoa é como se tivesse com uma dificuldade de definir a própria identidade, né? Então, é algo que o São Padre Pio não manifestou, né? Ele, na verdade, foi se anulando para manifestar toda a vontade de Deus. E isso é muito bonito, né? Muito difícil e muito, muito, muito bonito. Então, realmente uma oitava muito mais acima, né, dessa possibilidade. Mas se eu falasse, pegasse esse mapa e perguntasse, é o mapa de um padre? Não diria que seria o mapa de um padre, assim. Seria, né? Eu realmente vejo um investigador, um pesquisador, mas muito difícil, né? O meu mapa é mais cara de padre do que o do Padre Pio, brincadeiras à parte aqui, né? Porque o meu regente do ascendente e o regente da 10 estão na 9, né? Então, eu e o meu trabalho, digamos assim, estão nesse campo de atuação de casa 9. E por mais que ele tenha uma lua domiciliada, né, que rege a própria casa 9, o Saturno na casa 9 ele também dá uma importância para esses assuntos, tanto astrologia, né? Que é assunto de casa 9 também, simbolismo,
assuntos de ciências mais profundas, né? As acadêmicas, as artes, né? Algo mais profundo do conhecimento. Por isso que representa também as universidades. Pode ser tudo isso. Poderia ser um professor universitário pesquisador? Poderia, né? Mas, enfim, é para a gente ver mesmo que não tem uma estrela, uma dignidade, uma facilidade, uma dificuldade, algo em específico, né? Por mais que a gente veja a Crux, eu já vi vários mapas com a Crux e nem sempre a pessoa faz boas escolhas ou utiliza isso de uma forma mais elevada. Enfim, então, São Padre Pio, ele foi estigmata, né? Tendo as chagas de Cristo nas mãos. Ele era bem-humorado, fazia umas piadinhas, né? Eu vejo ele, pelo que eu sei, com uma firmeza muito grande, né? Uma fortaleza espiritual, sem sombra de dúvidas, mas nessa questão de reconhecer os pecados dos outros, né? As falhas e o poder de bilocação, né? De estar presente em mais de um lugar ao mesmo tempo. Isso também eu acho muito interessante. Essa capacidade de mobilidade. Então, talvez a gente vê ali a casa 3. O que que ele tem de facilidade na casa 3? O Saturno, que rege a terceira casa, que seriam os transportes, né? As movimentações, ele está exilado na casa 9. Está em Câncer, né? E o próprio Marte, que também pode ser um significador de movimentação, ele está exilado. Tá? Não tem facilidade nenhuma, entendeu? Para ser um super é, é, de se mover, né? Muita facilidade. Não tem propriamente isso. O Mercúrio também é na movimentação, no movimentador, ele está domiciliado, né? Tá 1 grau ali do signo de Gêmeos. Mas é uma coisa sobrenatural, né? É uma coisa assim realmente sobrenatural, porque não era a ver como a gente vê um espírito, né? Não, era ver de carne e osso, realmente estava literalmente presente em 2 lugares ao mesmo tempo. E não tem uma coisa assim, eu vou. Deve ser coisa da cabeça das pessoas, né? Não, realmente tinha isso. E ele também conversava muito com os anjos, né? Tinha tanto essa orientação de conversar muito com os anjos da guarda, mas conversava com os anjos da guarda das pessoas também. E eu acho muito bonito esse carinho, né? Com os anjos da guarda, e é uma das coisas que eu sempre falo que ajuda muito a pessoa que quer abrir terceiro olho, aumentar a intuição, não sei o quê, conversa com os anjos da guarda. É ele que vai falar as coisas para você. É ele que tá ali para te ajudar com isso. Não pegue uma responsabilidade que não é sua, né? Se Deus permitir, ótimo, mas é mais um anjo da guarda, né? Enfim, pessoal, eu pretendo fazer um trabalho mais elaborado, com datas e aprofundar um pouco mais, né? Tem como a gente pegar eventos e fazer progressões, para ver algumas situações, né, de vida no próprio mapa, mas é uma boa introdução para a gente ver que a própria motivação primária venusina, né, se motiva pelo embelezar, pela harmonizar, pelo outro, né? Fazer pelo outro, não por si. E o outro, no caso, para ele, provavelmente, né? É Deus. Enfim, é, é realmente uma introdução para a gente começar a observar que não tem uma, uma característica específica, algo do mapa específico, ou nosso mapa é mais difícil porque eu tenho um planeta com dificuldade, meu mapa é mais fácil porque eu tenho um planeta com facilidade. Não tem muito isso, né? Mesmo com as nossas dificuldades, nossos desafios. São Padre Pio, no caso, com as febres altíssimas, com problemas no estômago, dores no peito, ainda assim oferecia seu sofrimento pela salvação das outras pessoas, né? Enfim, que sirva de inspiração pra gente, né? Tentar se melhorar um pouquinho. Eu vou ficando por aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, pode deixar aqui seu comentário, seu curtir, compartilhar. Eu tô na intenção de fazer vídeos mais elaborados, mas eu preciso de mais tempo.
Então eu estou pensando em diminuir a quantidade de vídeos por semana, para que eu consiga produzir pelo menos menos vídeos, mas com mais qualidade. Então, para isso, eu preciso da sua colaboração, tá? Porque eu não vou ter apoio nenhum da plataforma, pelo contrário, vai prejudicar muito o meu alcance, conforme se eu diminuir, né, a minha quantidade de vídeos, mas vocês saem ganhando com um conteúdo mais rico, mais aprofundado, que eu sei que vocês já gostam do meu conteúdo, né? Então, eu imagino que vão gostar um pouquinho mais. É, e eu preciso da ajuda de vocês, então, aumentando essa interação, porque um like já ajuda, um comentário, seja uma figurinha, já ajuda, né? Avisar os amigos, compartilhar o canal já ajuda mais ainda, né? Então, são coisinhas assim que dá pra gente ir fazendo que vai diminuir o impacto da perda do alcance que eu teria nessa plataforma, né? Mas em compensação, a retribuição é um conteúdo mais elevado, né? Então, tá aí esse projeto para o final desse ano de 2023, né? E conto com a colaboração de vocês. E qualquer coisa, entre em contato comigo, sugira temas de vídeos que você gostaria de ver aqui no canal. Lembrando também que o curso de astrologia ele já está à venda, tá? É só entrar em contato comigo que eu explico como é que está funcionando para consultas e aulas particulares também, tá bom? Eu vou ficando por aqui e até a próxima.